Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que é uma verdadeira revolução silenciosa na medicina e na psicologia, a jornada da histeria. Vamos entender direitinho como um conjunto de sintomas que antes eram vistos como puro fingimento acabou se tornando a chave para a gente entender as profundezas da mente humana. E tudo isso graças ao trabalho incrível de Jean-Martin Charcot e, logo depois, de um jovem Sigmund Freud. Para a gente começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. E se o corpo pudesse falar aquilo que a mente não dá conta de dizer? Olha, essa ideia, que hoje em dia soa até familiar, era algo radical lá no século XIX. Ela coloca a gente bem no centro do quebra-cabeça da histeria, onde o corpo parecia estar gritando, de forma bem dramática, traumas e memórias que a própria consciência tinha esquecido. Então, a nossa exploração de hoje vai ter 5 passos. Primeiro, a gente vai entender o enigma da histeria, por que ninguém levava a sério. Depois, vamos conhecer o método super rigoroso do Charcot e como ele conseguiu colocar ordem no caos. Em seguida, vamos explorar o poder da sugestão hipnótica e, finalmente, ver como Freud deu o último passo, transformando a ideia de simulação na ideia de sentido. Ok, vamos lá. Nossa primeira parada, o enigma da histeria. A verdade é que, antes de Charcot, a medicina do século XIX não fazia a menor ideia do que fazer com essa condição. Era um mistério que desafiava toda a lógica médica daquela época. E aqui é que está o ponto central do problema. A medicina da época procurava por lesões, por causas orgânicas, sabe? Algo que desse para ver no microscópio. Só que os pacientes com histeria tinham sintomas físicos reais, super debilitantes, mas sem nenhuma causa física que explicasse aquilo. Qual era a conclusão da maioria dos médicos? Que era fingimento, simulação, uma tentativa de chamar a atenção. E olha, os sintomas não eram pouca coisa não, a gente está falando de paralisia de braços e pernas, convulsões violentíssimas, contraturas que chegavam a deformar o corpo, cegueira que aparecia do nada, gagueira. Os estudos de Freud e Brouwer estão cheios de exemplos, como pacientes que tinham alucinações apavorantes com cobras ou ratos. Eram, na verdade, manifestações físicas de um terror psicológico que não achava outro jeito de aparecer. É bem no meio desse cenário de desconfiança que surge a nossa figura principal, Jean-Martin Charcot, o neurologista-chefe do famoso Hospital Salpêtrière, lá em Paris. Charcot decidiu encarar esse mistério não como um problema moral de caráter, mas como um desafio científico. Ele era um nosógrafo, ou seja, um especialista em classificar doenças. Então, qual foi a sacada dele? Charcot aplicou na histeria o mesmo método clínico rigoroso que ele usava para qualquer outra doença neurológica. Primeiro passo, observar. Horas e horas de observação atenta, sem julgamentos. Segundo, classificar. Ele começou a procurar padrões, regularidades nos sintomas. E terceiro, demonstrar. Ele apresentava o que descobria nas suas lendárias Leções de Mardi, as aulas de terça-feira, para toda a comunidade médica ver. Isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto, que foi a primeira grande virada de chave do Charcot. Ao aplicar esse método, ele provou uma coisa revolucionária. Os sintomas da histeria não eram aleatórios. Existia uma lógica, uma ordem por trás daquele caos todo. Esse quadro mostra bem essa transformação radical. De um lado, a visão antes do Charcot. A histeria era só caos, uma coisa teatral, sem pé nem cabeça. Do outro lado, a visão com o Charcot. A histeria era um fenômeno com ordem. Os sintomas, que pareciam aleatórios, na verdade seguiam padrões que podiam ser classificados. Pela primeira vez, a histeria ganhava uma estrutura científica. Então o resumo da ópera é o seguinte: o trabalho de Charcot deu legitimidade à histeria. Ele tirou essa condição do campo da moral, do fingimento, e colocou ela de vez dentro da neurologia. De repente, o sofrimento daquelas pacientes passou a ser visto como algo real e digno de um estudo científico sério. Agora a gente chega no clímax dessa história investigativa. Se o Charcot provou que os sintomas eram regulares, como é que ele provou que a origem deles não era física? A resposta veio de uma ferramenta que era bem controversa na época, mas poderosíssima: a hipnose. Usando sugestão hipnótica, o Charcot conseguiu fazer uma coisa que parecia impensável. Ele podia, basicamente, dar ordens direto para a parte da mente que controlava os sintomas. E o que ele descobriu com isso provou de uma vez por todas a natureza psicológica do fenômeno. Pensa só, durante as demonstrações dele, Charcot podia, por exemplo, dizer para uma paciente hipnotizada: seu braço está paralisado. E na mesma hora o braço ficava paralisado, com todas as características de uma paralisia histérica real. Um sintoma era criado do zero, só com o poder de uma ideia.
E o mais impressionante de tudo é que o contrário também funcionava. Com outra palavra, Charcot podia dizer que a paralisia tinha sumido e o braço voltava a se mover normalmente. Essa demonstração brilhante deixou claro que a causa não podia ser uma lesão no cérebro ou nos nervos. A causa era uma ideia. Essa descoberta, claro, abriu uma porta completamente nova. O Charcot provou que os sintomas eram de origem psicológica. Mas uma pergunta ainda maior ficou no ar. Por quê? Por que uma ideia específica virava uma paralisia, uma cegueira ou uma convulsão? De onde vinha essa ideia, afinal? E é exatamente aqui que um jovem médico austríaco que tinha estudado com Charcot lá em Paris entra em cena. O nome dele era Sigmund Freud. Ele ficou fascinado com aquelas demonstrações, mas ele queria ir além. Ele queria descobrir o porquê. E essa busca pelo significado por trás do sintoma ia começar uma nova revolução. Essa linha do tempo aqui resume perfeitamente a jornada intelectual que a gente fez. A gente saiu da ideia do sintoma como uma mentira deliberada, passamos pela validação do Charcot, que mostrou que o sintoma era um fenômeno real, ainda que a origem fosse um mistério. E chegamos em Freud, que propôs a ideia mais radical de todas. O sintoma é um símbolo, é uma mensagem com um significado escondido. A grande sacada do Freud foi dizer o seguinte: o sintoma não é por acaso. Uma paralisia na mão, por exemplo, não era um evento qualquer. Ele chamou isso de símbolo minêmico, ou seja, um símbolo da memória. O sintoma estava conectado, de forma simbólica, a uma lembrança traumática que a pessoa não conseguia mais acessar com a consciência. E tem aquela citação famosa de Freud e Breuer que resume isso de um jeito genial. A paciente não estava doente no presente, no sentido orgânico da palavra. Ela estava, na verdade, sendo assombrada pelo passado. O sofrimento vinha de reminiscências, de memórias que, por serem dolorosas demais, foram reprimidas, mas que continuavam a falar através do corpo. E assim a transformação se completa. O que era visto como uma farsa, um teatro, agora era entendido como uma mensagem cifrada do inconsciente. O corpo revelava ter uma memória própria, guardando histórias que a mente consciente tinha se esforçado muito para esquecer. O sintoma finalmente ganhava um sentido. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Como é que essa jornada toda, de Charcot a Freud, continua a influenciar nossa compreensão moderna da conexão entre mente e corpo? É só pensar em termos como estresse, trauma, doenças psicossomáticas. A ideia de que nossas emoções e nossas histórias de vida se manifestam no nosso corpo não começou agora. Ela tem suas raízes nessa incrível história de detetive médico do século XIX.